Amém. Graças a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 10. Vamos ler o verso 12 ao 14, né? Josué, capítulo 12, capítulo 10, o verso 12 ao 14. Todos acharam? Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Canta, no momento do Tabernáculo da Fé, a irmã Jéssica Lorena. Que delícia! Dos prazeres que existem no mundo, não existe um que bem satisfaz. Os prazeres do mundo destroem, corrompem a alma e a morte nos traz. E quem busca os prazeres do mundo geralmente preferem sofrer, pois a cada prazer que consumam, a vida se espuma, qual flor a fenecer. Que delícia, meu Deus, que delícia, Senhor, é gozar tua paz, é sentir teu amor. Maravilha, Jesus, que delícia sem fim é a paz que tu tens dado a mim. Mas existe alegria em Cristo, e
completa glorificação. E os que buscam a glória de Cristo sorriem e sempre felizes estão, pois a vida que reina no crente é a fonte que jorra do céu. E esta vida é bem diferente daquela que existe no mundo cruel. Que delícia, meu Deus, que delícia, Senhor, é gozar tua paz, é sentir teu amor. Maravilha, Jesus, que delícia sem fim é a paz que tu tens dado a mim. É a paz que tu tens dado a mim. É verdade. Aos nossos ouvintes e amigos e todos que estão no nosso alcance da nossa voz neste momento, através da internet, e também aqueles que nos ouvirão através do rádio, né? E os que estão conosco aqui presentes, todos, o nosso voto sincero é que nós possamos compartilhar com Deus de sua palavra e vermos que nós estamos atuando e agindo dentro de um ministério que é Cristo, o próprio Espírito Santo. Quando se fala a respeito de ministério, você não pensa no homem, se pensa em Deus. Para que então assim nós podemos sempre estarmos voltados para o princípio, a origem. Às vezes as pessoas agem de uma forma natural, comum, porque ela tem uma mente voltada para as coisas natural e não para as coisas espiritual. E isto às vezes traz sobre as pessoas uma confusão, porque elas não podem entender. Agora, nós vamos observar que Deus tem nos enviado um mensageiro, um anjo, um profeta, com um ministério do Espírito Santo. E ele tem dito assim: estou crendo que no dia em que estamos vivendo agora, a coisa mais importante que poderia pensar, falando de um ministro, é levar o povo de volta aos princípios gerais do Evangelho, voltando a um lugar. Então, nós vamos ver aqui, se você parar e analisar o que Deus fez
através de um homem. Então você vai ver que, irmãos, não é uma coisa comum, natural. Nós temos que termos uma mente bem sensível ao Espírito, para que nós podemos absorver a palavra como ela é, e não como as pessoas dizem. Essa escritura que nós lemos em Josué, no capítulo 10, do verso 12 ao 14, você vai ver que a Bíblia está dizendo que ali, através de Josué, Deus deteve o sol e a lua por quase meio-dia, até que eles vingassem os seus inimigos. Agora, uma coisa importante que eu tenho visto aqui, é que ele disse assim: e ouvindo o Senhor assim, a voz de um homem. Vejam, porque o Senhor pelejava por Israel. Você vai ver a consideração que Deus tem pelo seu ministério. Como eu disse, o ministério não é o homem, é o Espírito de Cristo no homem. Quando esse homem é chamado por Deus, Deus é responsável por ele. Não é mesmo? Deus está pronto para lhe ouvir quando ele fala. Por quê? Não é ele falando, é o Espírito Santo falando. Ele disse: você tem que começar lá atrás, na fundação. Você tem que construir um lugar novo, não remendar o velho. Construa um novinho. Você tem que retroceder, começando corretamente. Isso daqui nos dá uma mente muito elevada a respeito da situação da nossa vida no dia a dia. Como verdadeiros cristãos. Porque, em verdade, nós usamos estas palavras cristão, porque o profeta o chama que o verdadeiro filho, nascido de novo, ele é um cristão sobrenatural. Porém, há um cristão natural. Há um cristão natural. O cristão natural é aquele que simplesmente tem a palavra no seu conhecimento intelectual. Conhecimento humano. Ele aprende a palavra através do outro que está ensinando. Enquanto que o verdadeiro cristão sobrenatural, ele é revelado. Aleluia. Deus revela-se a si mesmo a ele, por um procedimento do próprio gênio de Deus, que habita neste homem, mora neste homem, vive neste homem, age através deste homem. Então aí você vai ver o cristão natural e o cristão sobrenatural.
O natural une a igreja. O natural simplesmente é religioso. O natural simplesmente corresponde ao ensinamento e à doutrina daquela igreja. O sobrenatural nasce naquela igreja. A igreja do Deus vivo. Ele se torna novo. Então ele disse, começando corretamente, essa é a razão de você ver tantas superstições, imperfeições e erros. Tantas pessoas indiferentes, pessoas que professam cristianismo, mas não é. Aí é onde nós podemos ver. Você sabe que o eleito, o verdadeiro predestinado, um verdadeiro e genuíno filho de Deus, ele não pode ser enganado e nem enganar. Isso é verdade. Porque a origem pela qual ele tem é Deus. A sua natureza, espiritualmente falando, vem do Pai. Isso é verdade. Agora, sabe agora, isso é um pouquinho difícil. Isso é um pouquinho difícil. Mas você é a única Bíblia que muitas pessoas nunca vão ler. Vocês cristãos, ó. As pessoas nunca vão ler. Eles, vocês cristãos. É a Bíblia. A sua vida é a única Bíblia que os homens, e muitos homens e mulheres, jamais irão ler. Apenas a maneira que você age e faz. Aleluia. É um procedimento muito profundo. Eu sou muito cuidadoso nesta parte. Eu não gosto de agir, resistir o meu espírito. Eu não gosto. Se eu resistir, eu levo prejuízo. Eu tenho experiências com isso. Agora, você tem que provar a seu espírito se é que você vive na fé. É um cristão. Porque o seu espírito é ele que é regenerado. É ele que é transformado. Aleluia. Isso se aplica dentro do seu ensinamento de uma igreja, ou de sua família, ou de seus filhos. Porque isso pode ser aplicado dentro de casa, no comportamento, na compostura do dia a dia. Porque se esse pai, se essa mãe é nascido de novo, o seu espírito é regenerado, ele deve obedecer o que o espírito fala, e não o que você fala. Por isso que às vezes você é responsável por tudo que sucede dentro do seu lar. Porque todos esses pequeninos, eles estão sujeitos ao papai, à mamãe. Vejam, imaginem um pai desmiolado, uma mãe descabeceada.
que não tem esse tesouro ali escondido dentro dele. Isso me lembra do profeta Eliseu, quando seguiu Elias. E Elias chegou no Jordão, tocou com a capa, com seu manto, o Jordão abriu, e eles dois passaram em terra seca. Quando chegou do outro lado, o Elias disse para Eliseu: bem, Eliseu, você me seguiu até aqui. Agora, faça o seu pedido. Eliseu disse para Elias: eu quero a porção dobrada do seu espírito. Duras coisas me pediste. Elias falou para ele: duras coisas me pediste. Porém, se você vê a hora que eu for tomado, assim sucederá. Olha, irmãos, isso daí refere-se à noiva, o eleito, um verdadeiro ungido de Deus. O ungido de Deus não é um pastor somente, não. É um povo ungido. É uma igreja ungida. Você entendeu? Isso é aplicado à noiva, porque Eliseu é um tipo da noiva de Jesus Cristo. E a noiva é composta de vários membros. Eu sou, você é, todos nós somos os membros do corpo de Cristo. Todos esses membros é ungido pelo mesmo Espírito. Um dia foi um Deus ungido que derramou em um homem ungido, Cristo. Agora Cristo derramando num povo, numa igreja ungida. Tudo que foi Deus derramou em Cristo. Tudo que foi Cristo derramou na igreja, derramando na igreja agora. E a igreja no reino restaurado, que é Eliseu. Porção dobrada do Espírito de Deus. E então você vai ver que quando Deus tomou Elias, e Elias foi trasladado num carro de fogo, cavalos de fogo, anjos de fogo, e Eliseu clamou: meu pai, meu pai. Aí então a capa caiu dividida em duas, de cima a baixo, o manto. Quando Eliseu pegou aquele manto, ele voltou. O que ele fez? Ele não disse: aonde está Elias? Ele disse: aonde está o Deus de Elias? E tocou com o manto, e as águas abriu. Mas o que eu quero dizer é isso, sobre pai desmiolado, mãe descabeceada dentro de um lar, que não tem essa postura de ensinar os filhos. E sucede o que sucedeu com aquelas 42 crianças, que criticou e zombou do profeta de Deus. E ali apareceu duas ursas e destruiu aquelas crianças. Por quê? Elas foram mal ensinadas. Vejam. Agora ele diz assim: se Cristo está no coração humano, então ele com certeza viverá a sua própria vida. Pois Cristo está em você, então você se torna nova criatura. Aleluia. Eu gosto disto. Nova criatura. Eu creio, eu sei, nós somos humanos. Isto é a verdade. Todos nós somos humanos. Eu tenho, você tem, todos nós temos falhas. Cometemos enganos e erros, fraquezas. Isto é a verdade. E por causa disso, nós temos um sumo sacerdote que ele permanece por nós num trono de intercessão, para fazer uma
uma intercessão pelos nossos erros. O seu sangue permanece ali vivo, como foi há 2000 anos atrás derramado no Calvário. Ele nunca perdeu a sua força, nunca perdeu o seu poder. Ele continua vivo hoje, fazendo uma propiciação, fazendo uma asepsia, fazendo uma limpeza pelos nossos pecados. Você entendeu? Porém, o Espírito Santo dentro de nós é um sino. Aleluia. Foi por isso que Jesus sentiu a necessidade e a vontade e o desejo de vir e morar em sua igreja, para que então nós pudéssemos saber o que é respeitar o ministério de Deus, o qual Ele confiou nos nossos ombros. Porque a igreja tem um ministério. Todos nós temos um ministério, não é mesmo? Agora vejamos isto. Agora gosto de pensar que os cristãos em todas as partes, se cada pessoa que clamou pelo Senhor Jesus vivesse exatamente uma vida cristã, aleluia, ora, esse seria um mundo convertido nas próximas 24 horas. Com certeza seria. O que mais maltrata e apunhala a alma, o coração de um filho de Deus é a sua incapacidade. Porque esse homem de fora, ele se opõe contra o homem de dentro, para tentar colocar em você uma dúvida, um espírito de incredulidade quanto à palavra de Deus. E ele não permite que você capta e absorvem a verdade como você deve absorver. Agora mesmo, se nossos olhos fossem abertos, você viria aqui esses corredores, esses bancos, anjos, seres angelicais. Aleluia, que coisa bonita. Eles estão aqui para ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Oh, como isso é tremendo. Por que que nós não vemos? Ou não vimos? É por causa que nós temos um véu que cobre os nossos olhos, chamado um véu carnal, que é esse homem de fora. E aí às vezes há uma luta e uma briga com o de fora e o de dentro, porque o de dentro não quer que o de fora faz aquilo, e o de fora não quer que o de dentro faz aquilo. Então isso não é só para velhos, homens casados, moças, jovens, isso é para todos, adolescentes. Porque eu lhes garantirei absolutamente, quando um filho é nascido de novo, cheio do Espírito Santo, isso não é para velhos somente, isso é para todos que são um verdadeiro genes de Deus. E quanto a isso, não há tamanho, não há discriminação de cor, de raça, não. Por isso que um adolescente, ele tem um direito lá dentro da alma dele, dizer assim, eu não vou fazer isto,
Porque eu sinto mal. Porque quem governa é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele é uma unção. E a unção é verdadeira. Correto? Porém, vejamos isto. A Bíblia diz que somos o sal da terra. Você crê assim? E o sal só pode conservar quando ele entra em contato com a terra estragada. Aleluia. Eu achei bonito isso demais, irmãos. Profundo. A terra estragada, podre, imunda, nojenta. O sal conserva a vida. Ele diz, vós sois o sal do mundo, da terra. Agora, não vai aplicar na terra separada, não. Aplique em você mesmo. Você é uma terra. Você é uma carne em terra. Você é formado de 16 elementos do pó da terra. Luz cósmica, petróleo, cálcio, potássio, enxofre, etc. Isso forma o seu corpo humano. E esse homem de fora foi dado a ele 5 sentidos. Imaginação, consciência, memória. Visão, tato, paladar, olfato e audição. Esse é o mal de fora que controla esse homem de fora. Você não pode dar invasão para ele. Não dê invasão para ele. Porque ele vai te lançar dentro da lama. Ele é podre, é imundo. Esse é o seu primeiro homem feito da terra podre. Você é essa terra podre. Vejam, por isso que ele está dizendo aqui. E a terra está estragada, apodrecida. Você sabe disso. E o sal deve entrar em contato com a terra. Se não fizer, ela desaparecerá. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada presta. Aí esse crente formal, morno, frio, morto, é um crente que anda com a Bíblia debaixo do braço, porém morto. Morto. Veja, Deus não é Deus de morto. Ele é Deus de vivo. Aleluia. Eu gosto disso, você gosta? É por isso que Ele nos visita, irmão, 24 horas. Você pode estar com esse velho homem de fora dilacerado, arruinado, acabado, cansado, deita lá, fica como morto. Mas o homem de dentro não pode dormir. Ele é Deus. Foi o que disse Jesus. Vós sois deuses. Vós sois pequenos deuses. Por isso que eu digo, irmão, quando você está nesse lugar, você é um filho nascido de novo, uma nova criatura. Agora vejam, mas quando você vê tantas coisas se levantarem, isso aqui é terrível. Sob lisonja e ministério edificados em personalidades. E então você estará em areia movediça. Um ministério deve ser total
e completamente edificados sobre o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia. Não importando se qualquer coisa nova surja. Pode aparecer novas revelações, você fica com a palavra. Não é mesmo? Não importa o que apareça de novo para você, você fica com a palavra. Por isso que você vê hoje as pessoas na situação que está. A condição lamentável e terrível. Porque, na verdade, eles não examinem a Bíblia. O próprio Jesus, ele disse na sua palavra: examinai as Escrituras e procurais ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem dado a sua palavra, e a sua palavra não é compreendida intelectualmente, é espiritualmente. Ela é espiritual. Você já pensou que Josué teria condição de parar o sol? Deter a lua? Não foi Josué. Foi Deus. Eu lhes garantirei, irmão, que esse mesmo poder que parou o sol e a lua, ele para qualquer coisa no ar. Para qualquer coisa. E agora imagine quanto uma doença, uma enfermidade, um problema, um câncer, seja o que for. E nós fomos chamados para expressar inteiramente a palavra de Deus. Como eu já disse, nós somos um cartaz de propaganda de Deus, não do mundo. Essa é a posição do eleito, do cristão espiritual. Ele toma Deus em sua palavra. E ele é abençoado. Você pode estar caído, prostrado. O seu estado de vida pode estar lá embaixo. Mas tem uma coisa, se você tiver aquela fagulhazinha de semente chamada eleição, ela te levanta. É verdade. Você crê assim? O mais fraco do corpo de Cristo, ele é maior e mais forte do que o demônio mais forte do inferno. Isto é a verdade. Correto? Eu estava sentado outra noite, Salmo Brana falando. Outra noite, há poucos meses atrás, com um grupo de ministros, reunidos numa campanha de cura. Cada um deles ia contar uma experiência pessoal. Uma experiência pessoal que tinha no seu ministério. Eu me lembro de Goiânia. Pastor Joaquim chamando cada ministro para contar a sua experiência do ministério. Eu lembrei disso daqui. Bom, eles não sabiam que eu estava pelos arredores. Eu estava sentado na parte de trás deste grande estádio, com o meu casaco puxado assim, com a minha peruca na minha cabeça e com os óculos escuros, assentado ali escutando. Aleluia! Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, ele recebe galardão de profeta. Amém? Você crê assim? As bênçãos proféticas.
Aleluia. Você é abençoado. Se você está prostrado, Deus te levanta. Você está arruinado, Deus arruma tudo para você. É verdade. Você não sabe por que você é abençoado, mas você sabe. Porque você crê numa mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Olha, e você banca aquela pessoa inteligente e sábia, instruída pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo mover. Não vai tentar mover por conta própria, não. Deixe o Espírito Santo mover. Se é que você está certo de que você é um filho de Deus. Correto? Se você está certo que você não tem, então clame a Ele para que você receba Ele em seu corpo mortal. Porque você será um homem, uma mulher privilegiada. Você entendeu? Eu estou falando isso porque Deus tem nos enviado um dom. Não os dons. Um dom no singular. Um dom profético. Um dom de cura divina, de milagre, de prodígio, tudo que você precisa, Deus nos deu. Então o que cabe ao povo é analisar a Bíblia, porque ela está aqui, está em pleno cumprimento nos nossos dias, para que nós não ficamos com os nossos olhos fechados, escuros, cegos, e vamos para o buraco, porque se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Veio a conversa e a palavra de nosso Senhor. Agora, quando você tem um profeta que é o ministério do Espírito Santo profético, quão feliz você se sente. Agora veja como ele diz assim. Ele diz assim: eu estava com os óculos escuros, assentado ali, escutando. Um deles caminhou para a plataforma e disse: bom, meu ministério está acabado. O meu ministério está acabado. Eu não sabia o que fazer, o homem falando. Ele disse: um sujeitinho humilde apareceu. Ele disse: o irmão Brana, aquilo me fez começar. Aleluia, começar de novo. Oh, irmãos, eu fico pensando, se há um tempo glorioso que nós estamos vivendo e que o mundo religioso está vivendo, é este. Porque hoje estamos vivendo a repetição lá do princípio. O José no Egito, guardando semente para suprir durante a fome. Foi o que Deus disse para o irmão Brana: armazém alimento. Armazém alimento, porque vai vir um dia de fome e sede. Fome não de pão, sede não de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. E hoje você sabe que está cheio. Ele disse que esse homem, ele me fez começar. Você pensa que esta mensagem, eles aqui são orgulhosos, eles são jactanciosos, eles são depravados, eles têm um espírito de barreira entre eles, que não permite eles se humilhar e dizer assim: olha, isso que eu estou vos ensinando é a mensagem de um profeta chamado William Branham, que Deus enviou nessa era. Eles não têm essa maturidade, eles não têm esse discernimento, eles são orgulhosos, jactanciosos. O seu orgulho vem do conhecimento humano, intelectual, científico, teológico. Mas esse aqui estava falando, olha como ele estava falando, vou repetir. Um sujeitinho humilde apareceu, irmão Brana, e aquilo me fez começar. O outro
chegou e disse: assim como tem testificado o irmão, ocorreu comigo. Ocorreu comigo. Ele disse: eu pastoreava uma velha igrejinha e fui para casa uma noite. E ele disse: ali começou o ministério do irmão Branham. Oh, irmãos, se essas pessoas que eram do evangelho lá, do lado de lá, poderiam reconhecer isso, eu pergunto: e nós, que fomos chamados pela mensagem da hora, a palavra do dia, tirado do mundo, posicionado aqui na palavra em cima. E aí Deus levanta o quintuplo de Efésio aqui dentro. É o que nós estamos fazendo nesta noite. Nós amamos o ministério, nós amamos a mensagem, nós amamos a palavra. Não somos orgulhosos, nós somos humildes, não escondemos o profeta de Deus. De jeito nenhum. Como disse Jesus em São Mateus 17, versículo 11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Como disse o apóstolo São Pedro, em Atos capítulo 3, verso 21, parte B do versículo, que os céus está contendo Jesus lá até o tempo da restauração de todas as coisas. Como disse Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, Malaquias 4, versos 5 e 6. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos seus filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E Apocalipse 10, 7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, os seus servos. Mistério é segredo, coisa que estava escondida, oculta na mente de Deus, na mente de Cristo, na mente do Pai. Aquilo veio para cá, desceu nos lombos, foi para a cruz, foi sepultado, ressuscitou naquela manhã de ressurreição, ficou aqui uns 40 dias dando instrução aos seus discípulos, à sua igreja, depois subiu assuntos aos céus e voltou na forma do Espírito Santo para nos revelar essas coisas. E hoje, irmã, o próprio Espírito de Cristo dá a você esse novo nascimento, não é mesmo? Aí ele diz bem assim: eu estava ali assentado, chorando e chorando. Irmão Branham, me levantei e saí do edifício e não podia existir mais. Ele até mesmo disse isto. Eu pensei: Deus, isso tem ocorrido exatamente como tu disseste que aconteceria. Exatamente. Bem, amados, ele dizendo: aqui estou. Nesta noite, amigos, sou um pobre servo do Senhor. Tenho falhado com Ele de várias maneiras, que me envergonho de mim mesmo. Me sinto indigno de até mesmo ministrar às suas queridas crianças enfermas.
Mas eu não olho para o meu mérito, porque não tenho nenhum. Eu olho para que a sua graça vejam, o que ele é para mim, e o que eu sou para ele. Eu sou seu filho, ele é o meu Senhor. Se minhas mãos não estão limpas, mas a deles estão, e eu não ministro com as minhas. Aleluia! Você crê assim? Coisa grande pode acontecer na sua vida. Eu apenas tento me render a Ele, de tal forma que Ele possa ministrar através de mim. Me alegro de haver vivido dentro deste véu, onde as coisas do mundo. Quando Ele disse: você não pode fazer isso. Ora, você está louco, algo saiu errado com o pregador Brana, ali em cima. Olhe para ele. Ora, ele ficou louco, criticando. Você permanece com a palavra, permanece no seu chamado, e você pode dizer: eu creio no meu chamado. Você pode dizer assim? Diga comigo: eu creio no meu chamado. Aleluia, amém. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, amém. És o orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim, és um raio de luz entre as sombras, és a alfombra suave e fiel. És o manto azulado do espaço, és o braço que me une ao céu, és o verso ideal da poesia, que irradia na rima do verso, na candura do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o berço que embala o que nasce, és a face da alma remida, és degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus, és a vida. És a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho das águas, no deserto és recanto de paz, tu que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz. És o norte que orienta o filho, és o brilho no olhar de Jesus, és o sonho da poesia, que irradia na rima do verso, na candura do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o berço que embala o que nasce, és a face da alma remida, és degrau para a eterna subida,
és a vida. Amém, amém. Ele passou apurado com o hino, né? Não é fácil, mas é isso daí. Deus continue nos abençoando. Nos dê graça, nos dê força, nos dê ânimo, nos dê coragem para dizer sim para as coisas corretas e não para as coisas erradas. Não vamos dar alimento para essa carne, não. Vamos matar ela de fome. Vamos matar ela de sede. E vamos alimentar o nosso espírito. Água, alimento para ele, é a palavra. É a palavra. O alimento para o espírito de um cristão é a palavra. É Cristo. O alimento para a carne, você sabe o que é, né? Essa coisa nojenta que o mundo soltou por aí. Está pegando tanta pessoa que eu vou te falar. Está arrasando. Está acabando. E até mesmo os chamados crentes, eles não estão conseguindo dar volta sobre isto. Só mesmo aqueles que são nascidos de novo, gerados de Deus, cheios do Espírito Santo, estes faz a separação. Não é eles, é Deus neles. É Deus neles que faz isto. É o Espírito Santo. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Tudo que foi derramado, desde a primeira dispensação até a última dispensação de nojento e de imundo, está sendo juntado tudo agora nessa última dispensação. Tudo que foi derramado desde a primeira dispensação a última dispensação, que é bom de Deus, também agora está juntando tudo nisso. Chama-se a plenitude de todos os tempos. Isso é verdade. Abre os olhos. Abre os olhos. Não deixa ser vencido por essas coisas nojentas e imundas, não. Há coisas que você deve agir, atuar, porque é um mal necessário. Mas não deixa o mal tomar conta da sua vida, não. Não deixa, não. Porque é aí onde faz a coisa toda. Aí vai morrendo um pouquinho que você tem, vai sendo tirado. E você vai se apagando, e vai se apagando, até que você se afasta de uma vez por todas. É igual a cobra pinton. Vocês já viram a cobra pinton? Ela enrola a presa dela, e vai enrolando, e vai apertando, vai enrolando, até enrolar até aqui, ó. Até o último pequeno suspirozinho da presa sair. Aí apaga. Satanás está fazendo do mesmo jeitinho com as suas armas. Ele está disparando tudo que pode. Ele está lutando e batalhando para pegar o mais que ele pode pegar. Ele não quer ir sozinho para o inferno. Ele quer levar muito com ele. Isso é verdade. E eu fico indignado quando vejo. Então você tenha prudência, tenha sabedoria, seja restrito. Seja restrito. Isto é a verdade. Ele entra nas coisas lícitas. A invasão domiciliar de Satanás está dentro dos lares. Nas coisas lícitas e nas coisas ilícitas. Se você não tiver o Espírito Santo para dar a você o discernimento, você pensa que está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade de Satanás. E ele te mata aos pouquinhos, de repente você não tem nem ânimo mais para vir à igreja. Servir a Deus desse jeitinho. É verdade. E quanto mais para as outras coisas que você precisa, porque só Deus que dá. E mais ninguém. O diabo veio para matar, roubar e destruir, tirar a vida. Agora Deus veio para dar vida e vida com abundância.
Amém? Deus nos ajude. Aqueles que nos têm notificado através da internet, né? Silene Maria, Luciane e família, lá em Crevilândia, né? Paraná. Valmor, Ezébia, Jeremias, Rosilene Santos, Zenira e Gisele, Ciliete e família, Epitaçolândia, Jefter em Reis, Jefter Reis e Joel, e Espigão do Oeste, lá no Espigão do Oeste, né, Rondônia. É o Joel, né, irmão Joel? Deus abençoe a todos estes, e aqueles que não notificou também, Deus abençoe. E a nós, Deus também nos abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ter uma pequena oração e nós encerraremos. Irmão Jairo, pastor Jairo, ora aqui para nós, faz uma oração de encerramento. Senhor Jesus, nosso amado Pai Celestial, estamos agradecidos pela porção que o Senhor tem nos dado nesta noite, Senhor. Estamos saindo neste momento recarregados, ó Pai, com as Tuas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossos corações. Que ao sairmos ali fora, nós não venhamos perder esta bênção, Pai. Pois o inimigo está aí, tentando nos destruir, tentando roubar de nós aquilo que o Senhor tem nos dado. Mas ele não pode, pois isso está selado em nossos corações. Nos livra de todos os males, ó Pai, de todos os perigos. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Abençoe um outro nome do Senhor Jesus Cristo, né? Estamos terminados. Amanhã nós começaremos a ler a mensagem Apocalipse 4, né? Segunda parte. Amém. Deus abençoe. Breve chegará o dia em que Cristo nas nuvens nós iremos ver. Igreja, esteja alerta, a promessa é certa, é somente crer. Deus enviou nestes dias o profeta Elias para nos revelar a mensagem que restaura e prepara a noiva para ir orar em um lugar de descanso que só os eleitos irão desfrutar. Irei morar lá na mansão do Salvador. Neste mundo eu não vou ficar e nada pode me segurar. Eu vou subir e juntos iremos nos alegrar na grande festa dos redimidos, onde veremos a Jesus Cristo e para sempre a Ele louvar. Irmãos, que a Bíblia chama de heróis da fé, ver Enoque o transladado e também ao seu lado o irmão José. Em um corpo transformado eu verei a Paulo como ele é. Saudarei nosso profeta que pra esta era trouxe aos corações a mensagem que liberta, retira do engano das religiões. Irei morar lá na mansão do Salvador. Neste mundo eu não vou ficar e nada pode me segurar. Eu vou subir e juntos iremos nos alegrar a grande festa dos redimidos, onde veremos a Jesus